O RTD vai ligar, ou vai mandar um e-mail para o RTD destinatário, e dizer, quanto custa a notificação tal endereço? Ah, tanto. Vai pegar os valores, vai passar para a parte, notificação, o registro aqui, o registro custa tanto, mais despesa de correio ou pela central, no caso Santa Catarina pela central, tem lá um custo, não me recordo agora o valor, tem o custo da central, o custo do RTD local é X, totalizando tanto. Então esse você vai querer o ato, não vai querer o ato. Basicamente é como se fosse um orçamento. E a notificação que o registro envia, é a mesma requerimento fornecendo os dados, ou envia a notificação totalmente? Pode repetir a pergunta, vamos ver se eu... Quando o registro faz esse requerimento, ele envia já a notificação pronta, ou ele manda um requerimento para a confecção dessa notificação? Tá. A pergunta é a respeito basicamente sobre o orçamento da notificação, né? Depende do conteúdo da notificação. Alguns cartórios, eles pedem que seja enviado pelo menos uma imagem ou um detalhamento da notificação para verificar o valor dela a respeito do registro. Se for no mesmo estado, isso é um pouco mais simples. Se forem em estados diferentes, a coisa é diferente. Por quê? Cada estado, vocês sabem que os estados têm autonomia, então, para fixar o valor dos emolumentos. E aí o valor dos emolumentos é conforme a cifra do valor do negócio, ou não. Alguns têm valor fixo para notificação, outros não, é variável. Então, o cartório, ele vai ligar e vai fazer o pedido. Olha, uma notificação assim, assim, assado, quanto custa? Custa tanto. Alguns cartórios vão pedir, me manda a imagem do documento para eu ver se incide imposto ou não incide imposto, né? Se incide outras taxas e conforme eu vou fazer aqui a qualificação, ele vai custar X ou um valor fixo, depende da cobrança dos emolumentos. Em Santa Catarina, mesma coisa. Uma notificação. Notificação de quê? Né? Para fins de consolidação de propriedade em alienação fiduciária do registro de imóveis. Vai ser uma notificação considerada como com valor. Ela vai entrar, então, dentro da faixa de tabelas de cobrança do regimento de custas. Normalmente se pede a imagem, né? É até mais os cartórios de registro de imóveis eles já mandam por e-mail. Agora pela central, que já faz automático, também tem isso. Então já faz automático. Ele vai ali mencionar os dados, anexa a imagem, manda para o registro de documentos. O registro de documentos confirma o valor, né? Ele vai ter a imagem do documento, confirma, e aí o registro de imóveis vai dizer, olha, eu quero que faça ou não quero que faça. Então, na prática, depende muito se a notificação é para o mesmo estado ou não, né? A finalidade da notificação também, né? Se ela é só de comunicação mesmo, se ela não é uma proposta. Se a notificação for uma proposta, tende a ser, então, um ato com um valor. Mas esse requerimento que o registro faz na territorialidade dele, que encaminha para o outro, ou ele já faz direto para o local? O registro de imóveis, ele pode, é o que a lei fala, e até boa pergunta para a gente falar em obrigatoriedade de notificação extrajudicial. Só tem uma previsão de obrigatoriedade de notificação extrajudicial pelo título de documentos. Se alguém achar outra, me avisa. É a convencional. Está lá previsto no Código Civil, que se for escolhida, né, se for determinado a prática por ato público, ele dá a essencialidade da forma, né? Isso é muito comum para contratos de compra e venda, né? Então, olha, eu digo aqui no meu contrato que ele só vale se for por escritura pública. Não vamos pensar em escritura de compra e venda de imóvel, vamos pensar de compra e venda, sei lá, de algum outro bem, ou de até prestação de serviço. Nosso contrato aqui só vai fazer um pré-contrato, mas o nosso contrato final só vai valer se for por escritura pública. É, então, essencial da forma que seja feito por escritura pública. Possibilidade prevista no Código Civil. Se eu escolho que a rescisão do meu contrato só vai valer se for feito por notificação extrajudicial, então é forma essencial. Então é a única obrigatoriedade de notificação extrajudicial por títulos e documentos é a convencional. Não tem nenhuma outra obrigatoriedade por títulos e documentos. Com relação
a retificação em registro de imóveis e a consolidação da propriedade em alienação fiduciária no registro de imóveis, o registro de imóveis pode ou fazer diretamente ele mesmo ou mandar para títulos e documentos, ou ainda por AR. Então não há uma obrigatoriedade de ser feito por títulos e documentos. Então uma questão, amanhã vocês vão ver, e a gente vai abordar de novo esse tema, de uma questão bem longa no registro, no concurso da área registral do Rio Grande do Sul, que teve faz poucos dias, e abordava justamente isso. A obrigatoriedade de notificação pessoal nesse procedimento. E aí trazia esses temas como pano de fundo. Notificação extrajudicial, notificação praticada pelo registro de imóveis e obrigatoriedade de notificação pessoal. E aí a notificação do registro de imóveis, ela pode ser feita diretamente pelo registro de imóveis. Ou encaminhada por títulos e documentos. Com o uso da central, ela vai direto para o títulos e documentos destinatário. Mas, digamos que fosse um estado que, ou digamos que a gente não tivesse a central, né? O registro de imóveis, vamos pensar até num imóvel que está em 2 circunscrições. Ele obrigatoriamente vai ter que mandar para os 2. Né? Então, sem central, poderia mandar para um ou para outro. Com central, acaba indo direto. Bom, a retornada, então, a notificação, o oficial vai fazer esse resultado, né? Vai prestar contas e ele pode exigir previamente, então, esse valor. Veja que essa previsão aqui, ela é anterior à central. Com a central, acaba não tendo mais esse uso. O problema é que em alguns estados, quando for necessário enviar a notificação para outro estado, é um estado que ainda não tem a central ou não tem aderido a uma central. Então, acaba tendo essa prática aqui. A tendência é isso diminuir, né? Com as centrais, com o certificado digital, os advogados, as empresas, os credores, enfim, as pessoas vão entrar na central, vão formalizar ali mesmo, ou escolher um modelo de notificação, clicar ali, assinar digitalmente e já vai direto para o RTD. E aí o retorno volta digitalmente com uma certidão também. Após a notificação positiva ou negativa, a serventia procederá, então, à necessária averbação. Somente após a efetivação da averbação, o oficial poderá certificar o inteiro teor da notificação, a ciência do destinatário ou a sua recusa em recebê-la e as diligências do resultado negativo. Ou seja, não há como antecipar o resultado da notificação sem antes fazer essa menção no livro. Ou seja, vamos pensar numa notificação simples. Protocolado, qualificado, registrado o documento. Então, vai ser feita a notificação daquele registro. A notificação feita, não posso dizer para a parte, ou até pior do que isso, emitir uma certidão para a parte dizendo, olha, entreguei a notificação. Ou não entreguei porque a parte não estava, não existe endereço, etc. Sem antes fazer isso no livro. Então, primeiro faz no livro. Do livro, então se faz a certidão. É como a gente dizer que tem um registro de nascimento antes de fazer o registro de nascimento. Ou dizer que ele está emancipado sem antes fazer a averbação da emancipação. (615), então. Os documentos que comprovem a efetivação da notificação ou a impossibilidade de sua realização deverão ficar arquivados na serventia. Então, qual que seria, então, o comprovante de notificação, né, ou a sua impossibilidade? Vamos pensar o seguinte, impossibilidade da notificação quando há a desistência dela. E aí acontece. Então, às vezes, a pessoa solicitou uma notificação, opa, me passei, né? Quero desistir. Vai lá correndo, solicita, não notifica. Não notifica que eu não quero estragar a relação, etc., pede desistência.
Então fica arquivado. Não é necessariamente uma impossibilidade, mas há uma desistência do interessado em concretizar a notificação. Então fica arquivado. Impossibilidade. Vamos pensar numa prova documental aí de uma impossibilidade. Fui até o local e o familiar me apresentou aqui esse